redes sociais, nós saudamos da mesma forma com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que ela possa habitar em nossos corações, extensivo aos nossos lares, nossos parentes, nossos amados, às vezes até distantes, mas nós desejamos a eles a paz do Senhor. Amém? Nós convidamos os queridos a abrirem a palavra do Senhor no segundo livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo 9. Depois nós leremos outro texto no meio da pregação, ou próximo ao final. Mas inicialmente, é um texto já bem conhecido, apesar de ser do Antigo Testamento, muitos conhecem, já ouviram pregações nesse local, tá? Segundo Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo número 9. Em algumas Bíblias, né, nós já falamos, esses títulos em negrito que vem, também é uma colocação humana, ela não é da Bíblia, tá? É uma colocação humana para facilitar o leitor a entender o que se trata o texto logo abaixo. Tá? Então, na minha, por exemplo, diz a bondade de Davi, que era o rei, para com o filho de Jonatas. Bem? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei, és tu, Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Perdão. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nos ajuda, abençoa-nos, ó Deus, na transmissão da mensagem da Tua Santa Palavra, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, conduza todas as coisas para a honra e glória do Teu nome. Tu conheces o profundo e o oculto de cada coração presente, ó Deus, e daqueles que nos ouvem pelas redes sociais.
fala a cada um conforme o teu querer. Oramos pedindo a tua assistência em tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. A igreja pode estar assentada. Queridos, eu falei que é um texto assim conhecido, porque eu imagino que os irmãos, em sua grande maioria, já tenham ouvido alguma pregação. Alguns não ouviram, mas creio que a maioria já ouviu, né, esse texto do Antigo Testamento. Tá? Para a gente contextualizar um pouco, se situar em que momento isso tudo aqui aconteceu, nós estamos falando em um período em que o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele já estava morto. Bem? Então, o rei agora, de fato e de direito, isolado, era Davi. Tá? O rei Davi, que por muito tempo, durante o período que Saul era rei, Davi, na verdade, como diz a palavra, é quem entrava e saía em Jerusalém, Israel, era quem ganhava as batalhas em nome do Senhor. E sendo duramente perseguido pelo rei Saul. O rei Saul tinha muita inveja de Davi. Mas Saul, né, estou contextualizando para os amados, foi o primeiro rei de Israel. O Saul, ele, apesar de ter sido chamado pelo Senhor para assumir o reinado, ele era extremamente desobediente, gostava muito de fazer a sua vontade em detrimento da vontade do Senhor. O Senhor determinava algo, ou já havia algo expressamente proibido na lei, que era o que estava em vigor, diferentemente da EBD, que é a graça. O que estava no vigor era a lei, e existiam várias leis, por exemplo, cerimoniais. E o rei Saul não respeitava muitas vezes isso. Fazia coisas que era unicamente o sacerdote que podia fazer. Não é? Quando Deus mandava, às vezes, ele eliminar por completo determinados grupos, né? Amalequitas, por exemplo, porque Deus chama claramente de pecadores. Então a gente está tratando aí, né, por uma analogia de que o pecado é insuportável para Deus, Deus sempre quer apagar o pecado. Ele fazia pela metade. E quando o profeta pedia alguma justificativa, porque havia o profeta Samuel, ainda estava vivo, aqui também ele não está vivo, Samuel, tá? O nome é segundo Samuel, mas o profeta não está vivo, já tinha partido. Ele mentia, ele tentava, enfim, Saul acaba indo, por fim, consultar segundo algumas bíblias, pitonisa, necromante, coisas nessa linha que era extremamente proibido em Israel, esse tipo de coisa. Deus já não falava mais com ele pelo excesso, né? Porque ele tinha toda a autoridade. O rei é uma pessoa, amados, que tem toda a autoridade. Na época dos reis, era quase sempre assim: um rei, um sumo sacerdote e um profeta. Esses três, né, que em Jesus, né, unifica tudo. Né? Jesus é nosso rei, Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vemos isso em Hebreus. Né? Ele é tudo. E ele é o nosso profeta. Ele é o nosso apóstolo. Ele é chamado de apóstolo também em Hebreus. Então Jesus é, como nós falamos, é tudo. Jesus é tudo para mim. É tudo. Jesus é tudo. É a obra completa. É o que Paulo falava aqui, que nós vimos na EBD, aos Gálatas. A obra dele é suficiente. A obra que Cristo realizou foi perfeita. Eu vivo nesse corpo agora pela fé e pela graça. Não vai depender mais. Eu vou procurar andar correto diante dele. Mas eu sei que eu sou falho. Mas a graça de Deus me basta. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós estamos vivendo um momento em que um rei que perseguia muito o Davi, que foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei em Israel, mas na hora certa ele era ungido, era um homem que tinha unção de Deus, mas não era ainda de direito
vamos dizer assim, o rei. De fato, era ele que fazia tudo, enquanto Saul vivia. Era ele que fazia tudo. Mas ele só pôde assumir de fato, vamos dizer assim, de direito, depois que Saul morre. Interessante como o coração do rei Davi era bondoso. Era um homem segundo o coração de Deus, não obstante todo mundo só lembrar do pecado dele. Ele fez tanta coisa, mas eu só lembro do pecado. Davi é aquele que cometeu um adultério e um homicídio, sei qual é. Mas Davi era um homem dessa forma. Existia, queridos, durante essa perseguição atroz, que, olha, não era fácil. Davi passou, assim, literalmente pelo vale da sombra da morte, para continuar vivo com Saul, enquanto Saul era vivo. Havia um filho do rei Saul chamado Jonatas. Este era o maior amigo de Davi. Era como se ele diz assim: somos uma alma só. E esses homens fizeram um concerto. Jonatas, por muitas vezes, livrou Davi da morte. E Davi, por muitas vezes, pediu a Jonatas que fizesse algo para aplacar a ira do pai dele. Tal. E lá no... Não precisam ir. Lá nesse... Um livro antes desse, que é o 1 Samuel, eles fazem esse concerto. Ele diz assim, um para o outro: olha o que é fé, hein? Saul estava vivo, Saul era o rei, Davi era ungido, houve a unção na casa de Jessé, que era o pai de Davi, para ser um dia rei, mas a situação era, nós como homens, a gente não sabia se Davi ia sobreviver ou não, mas pela fé eles fizeram um acordo, dizer, olha, um faz esse acordo com o outro, você faz beneficência comigo e para toda a minha descendência, e eu com a sua. Amém, amém. E selaram esse acordo. Eles selaram esse acordo. Infelizmente, quando Saul morre, Jonatas também morre na batalha com seu pai. Tenta se levantar um outro filho lá, chamado Isbosete, e esboça, né? Até parece Isbosete, esboça um mini reinado, como se Israel tivesse, mas não dá certo. Davi nunca quis se vingar de Saul, amados. Nunca. O coração dele nunca quis se vingar do Senhor. Ele pensava no macro, ele pensava na nação, no país, no povo, no corpo, na igreja, que não era igreja ainda. Mas ele pensava no todo. E aqui já tinha um bom tempo que Saul tinha morrido. Alguns dizem 15, outros falam 20, 25, você vê. Ele chama então o seguinte, o rei aqui estava numa situação ainda boa, também não tinha caído no adultério, né? O adultério vem logo depois, então vamos esquecer essa parte. O rei Davi estava numa situação vitoriosa, e ele chega para um servo, que era servo de Saul no passado, e diz, ainda existe alguém da casa de Jonatas, de Saul, para que use de bondade? Por quê? Eu fiz um concerto com Jonatas. Ele nem sabia da existência de Mefibosete, segundo alguns comentaristas. Aí esse rapaz diz assim, esse tal de Ziba, que diga-se passagem, não era gente boa, mas o objetivo não é falar sobre Ziba. Tá? Ziba não era lá. E ele vai dizer, olha, tem ainda um filho do Jonatas, chamado Mefibosete. Mas eu vou logo dizendo, tá? Ele é aleijado de ambos os pés, né? E mora em Lodebar. Tá? O rei perguntou o seguinte, tem alguém ainda para que use de beneficência da casa de Jonatas? Tá? O que é que o Ziba, olha, ele tem, mas ele vai direto no defeito do rapaz. Os pés aleijados. Que em tese nem podia entrar na presença do rei dessa forma. E nem podia suceder reinado dessa forma. Porque ele ficou aleijado aos 5 anos de idade. Tá? Numa fuga em que um homem chamado Isbosete, que era filho de Saul, estava tentando reinar no lugar lá, o negócio estava feio, mataram ele. A ama, ou a cuidadora desse menino de 5 anos, ao correr, a Bíblia não entra em detalhes se ela caiu junto, se ele caiu... Sabe-se que o menino caiu e ficou aleijado dos 2 pés. Então ele cresceu e virou um adulto com os 2 pés aleijados.
Então o Ziba dá a resposta ao rei, mas ele acrescenta, esse camarada tem uns defeitos, hein? Ele é aleijado. Além disso, ele mora em Lodebar. Por que Lodebar? Lodebar, meu querido, era um local deserto. Essa partícula lo, ela quer dizer não, sem. Era um local praticamente sem vida. Debar é a variante de davar, que é palavra, conhecimento. É um lugar que não nasce. Sabe aquele lugar que tem se plantando tudo dá? Lá era o seguinte, se plantando não nasce nada. Lodebar era assim. Lodebar não tinha absolutamente nada. Um local do tipo, camarada não produz nada, é aleijado, mora longe. O rei ficou quieto, né? Porque o rei não estava preocupado com isso. O rei estava perguntando o seguinte, o rei no coração, eu tenho um conserto de usar de beneficência, de fazer a bondade e o bem. Mesmo sendo o neto daquele que quis me matar inúmeras vezes. Né? Neto de Saul. Né? Aliás, só abrindo parênteses, todo mundo que ia contar a história triste da casa de Saul para o rei Davi mandava matar. E o camarada chegava lá, o amalequita lá, Davi, esperando receber algum prêmio. Aquele que te odiava morreu, Saul é morto. E qual o motivo da sua alegria? Chamava os homens, dá cabo da vida desses camaradas aqui. Hoje morreu um valente na casa do Senhor. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Que dirá alguém que faz parte da igreja, que abandona, que não se... Não há alegria nisso. Está na palavra. Vai lá em Ezequiel 18. Deus não se alegra na morte do ímpio. Chama o rapaz, chamou. Do local do deserto, o Lodebar. Então você vê a situação. Aleijado, não podia estar nem na presença do rei. Local deserto, local que não nasce nada. E esse homem, então, ele entra, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por isso que vocês vão ver algumas vezes diretamente falando assim, filho de Saul, porque era normal falar filho de alguém, igual o filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus não era filho, né? Mas era da linhagem. Né? E o Mefibosete, então, se prostra com o rosto em terra e diz, eis aqui teu servo. E aí Davi diz para ele, olha, não temas. Por que ele falou não temas, amados? Porque a primeira coisa é o seguinte, os meus antepassados perseguiram muito, somente o meu avô. Ele está querendo a minha cabeça. Primeira coisa, não. Eu não estou te chamando para vingança. Não temas, porque de certo, ou com certeza, ou certamente, eu usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, que era o avô. E tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. O convite do rei é esse, amados. Ele estava lá no desprezo, ia morrer, né? O tempo ia passar, ele já tinha um filho chamado Mica. Ele ia passar o resto da vida dele no sofrimento, no deserto, na terra que não dá nada, desprezado. Mas o rei lembrou dele. E disse, você vai comer na minha mesa todos os dias. Todos os dias. Então ele se inclinou, a notícia foi tão boa que ele chegou e disse, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Quem sou eu para que o rei Davi se lembre de mim e me convide para comer da sua mesa, ter comunhão com ele todos os dias? Todos os dias. Eu sou tal como um cão morto. Quando, fazendo a comparação aqui, trazendo para o nosso Rei Jesus, amado, o que o nosso Rei Jesus, ele faz conosco, é isso. Ninguém tem direito de chegar, eu vou lá jantar com o rei, almoçar com o rei, falar com o rei porque eu sou tal, porque eu... Não, irmãos. Nós somos assim também. Éramos desprezados. Não éramos nada e nem somos.
Apenas ganhamos o privilégio, pela obra de Cristo da cruz no Calvário, de todos os dias estarmos à mesa do Rei em comunhão. Todo dia o Senhor, ele tem alimento para cada um dos seus filhos. Todos os dias. Mesmo aqueles que os perseguiram, que foi o caso de praticamente todos nós aqui, no passado. Não é? Mesmo quem nasceu em lar cristão. Aquilo vai, a pessoa chega uma hora que tem ódio de Jesus, não quer saber mais disso, odeia, e ele está morrendo por você, sendo você inimigo de Deus. O convite é, vem, porque por toda a vida você vai ter o direito de comer à minha mesa, de ter comunhão comigo. Esse foi o caso. Diz a palavra de Deus, que morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, que nos Salmos é sempre citado assim, Jerusalém, a cidade do grande rei. Tem vários louvores que citam esse trechinho. Jerusalém, a cidade do grande rei. Porquanto de contínuo comia a mesa do rei, mesmo nessa condição que trouxeram para ele, coxo de ambos os pés. Nós vivíamos pela fé na presença de Deus. Porque eu acho que se Jesus fizesse presente aqui agora, acho que caía todo mundo. A santidade dele ia ser igual a Isaías. Ai, meu Deus, ai, Senhor, que vou perecendo. O céu se abriu, o Senhor se manifestou de alguma forma, e o profeta Isaías, em Isaías capítulo 6, viu. E a primeira coisa que ele concluiu, eu vou perecer. Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Até que veio a ordem, pega uma tenaz e uma brasa do altar e toca no lábio do profeta. Tocou. Aí a palavra dele já foi outra. Eis-me aqui, envia-me a mim, sou teu servo, o Senhor nos transforma, louvado seja o nome do Senhor. Não é? O Senhor nos transforma. Amados, hoje nós temos uma ceia. Você pode se achar um Mefibosete. Mas o foco não é você nem eu. O foco é a bondade do rei. É o rei Jesus. Ele é o centro. Ele é o centro. Mas ele convida a cada um de nós a sentar à mesa, ainda que homens apontem defeito em você. Esse camarada mora num lugar que só mora... Ele não mora, ele se esconde. Não, Jesus não está perguntando se é rico, pobre, se o seu bairro é de elite, classe alta, classe baixa. Não, mas ele tem um defeito. Ele está te chamando porque ele te ama. Porque tem um concerto com o pai que ele viria e morria. Essas palavras, que muitas estão no Antigo Testamento, não é só aqui que tem. Eu trouxe duas para a gente só meditar e nos transportarmos, não é? Para Jesus. O que ele faz por nós? Porque muitos rejeitam, irmãos. Muitos bonzões que se justificam a si mesmo, que acham que não precisam de médico, né? Se justificam e se acham no direito, não só de sentar à mesa do rei, mas quando o rei convida, dizer, não, eu tenho um negócio meu particular que é mais relevante do que o seu convite. E rejeita o convite do rei. Nós vamos chegar lá ainda. E nós vimos que esse homem, ele foi alimentado. A preocupação se há ainda mais alguém. Agora nós vou pedir para os irmãos mudarem um pouquinho as folhas e irmos para o capítulo 25 do segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Capítulo 25, nós vamos ler, é o último capítulo do livro, tá? O último capítulo do segundo livro dos Reis, capítulo 25. Tá? Lembrem-se, Davi não é Jesus, o rei nenhum é Jesus. Os atos, as coisas que acontecem, remetem para o grande amor de Deus lá no Novo Testamento. São pessoas que tudo falha. Não é? Tudo falha. A propósito, lembrando da EBD, o que aconteceu, que nós vimos em Gálatas, mostra o quê? A infalibilidade, a falibilidade, melhor dizendo, dos apóstolos. Pedro, tudo falível.
Tudo falível, tudo cheio de falha. A escrita, a Bíblia, é inspirada e Deus usa vasos de barro para escrever. Mas os homens não. Os homens não. Pedro tem 2 cartas, 1ª e 2ª, mas é esse mesmo Pedro que a gente viu lá sendo repreendido por Paulo. A palavra inspirada. O homem não. Mas tem gente aí falando de infalibilidade de A, de B, de C. O cidadão é infalível. Mais do que a palavra dele, ele é infalível. Isso não existe. Segundo Reis 25, 27. Segundo Reis 25, 27. Esperar, todos acharam? Amém? Diz assim, depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim. Joaquim era um rei, tá? Eu vou ler e já pregar. Joaquim, também conhecido como Jeconias, era o penúltimo rei antes do cativeiro da Babilônia total. O cativeiro da Babilônia foi em etapas. Ele é o penúltimo rei. Depois vem Zedequias e acabou. Babilônia, quando Judá vai todo para o cativeiro da Babilônia. Esse cidadão reinou 3 meses e 10 dias e fez o que era muito mal aos olhos do Senhor, mas era rei em Judá. Sabe quanto tempo ele precisou ficar preso na Babilônia? Sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, 37 anos de cadeia para ele. 37 anos preso. Nabucodonosor já tinha morrido aqui, por essa cadeia. Rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, libertou, no ano em que reinou, a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão, tá? Também conhecido como Jeconias, e lhe falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia, e lhe mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à subsistência pelo rei, lhe foi dada a subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Entenderam o princípio, a situação? Um homem do povo de Deus, mas que era um homem desobediente e que foi preso como consequência da sua desobediência. Mas o amor de Deus ainda por ele permaneceu. Mas ele precisou ficar 37 anos preso até levantar um rei, Evil-Merodach, e chamou ele à mesa, trocou as suas vestes e comeu na mesa do rei e ficou acima de todos os demais reis da Babilônia, junto com outro, e até o fim da sua vida ele comia à mesa do rei na comunhão. Amados, o que é que nós estamos falando, né? Juntando as duas palavras. Não estou chamando Evil-Merodach de Jesus, não é nada disso. O que nós estamos dizendo é que o Senhor Jesus, ele nos chama, amados, para estarmos todos os dias em comunhão. Ele é o nosso libertador. Jesus é o nosso libertador. Ninguém te tira da prisão, meu amado. Só quem faz isso. Eu duvido que passava pela cabeça de Jeconias ou de Joaquim que um dia ele fosse solto. Depois de 37 anos, para ele já ia morrer ali. Mas Deus se lembrou dele. E esse homem começou a comer. E só, né, contando um testemunhozinho pequeno, não meu, mas eu conheço. Eu fui diácono com esse irmão muitos anos na igreja. Eu e ele, assim, irmãozão do coração. E esse irmão meu é pequeno, amados, e tem a ver com isso aqui. Esse irmão em Cristo, ele tinha um irmão que vivia com muitos problemas, achando que Deus não ama ninguém, que não era crente. Que ele não... Enfim, ele era um Mefibosete da vida, um cidadão que não tinha direito a nada,
e já tinha se drogado, e já tinha feito um monte de coisa, e pensava em morrer, e tinha depressão, e estava num estado muito ruim. Muito ruim. E no mês de dezembro, aqui foi quando? No 12º mês. Claro que era no calendário deles, mas no mês de dezembro, perto do Natal, aqui foi dia 27, né? Depois do Natal, pouquinho depois do Natal, passou o Natal, procura, meu amado irmão diácono, estava na casa com o pai e com esse, procura o irmão dele que um pensamento suicida, tinha nessa faixa de 30 e poucos anos, com ninguém me ama, ninguém me quer, e aí procura, cadê? Ninguém, aí bateu no banheiro, ele estava no banheiro, sentado ao vaso, chorando, não estava fazendo outra coisa, não era necessidade fisiológica, nada disso, simplesmente se achando o mais miserável dos homens. Mas esse meu irmão diácono, ele era um servo de Deus, ele chegou, eu não vou dizer o nome né? Ele chegou e deu uma Bíblia para ele. Amado, abre aí onde você quiser, Deus vai falar contigo. Não estou dizendo que isso é doutrina, viu, irmãos? Cuidado, tem lugar aí que diz que não. Agora, Deus fala como quer. Deus fala em ônibus, Deus fala em caminhão-baú. Você está passando e diz, Senhor, se eu quero, e passa lá o caminhão-baú com um versículo que você está precisando. Amados, sabe como era o nome do irmão dele? Joaquim. Qual é o mês? Dezembro. Só faltou dizer o CPF, CNPJ, todos já estão dizendo, né? Joaquim. Ele abriu, não sabia nem mexer em Bíblia, caiu aqui. Depois sucedeu, 37 anos, no cativeiro de Joaquim, no 12º mês, o que libertou ele. Aí que ele caiu em lágrimas, mas chorou. Chorou. Eu não estou contando o que me contaram, Eu vi o Joaquim também, mudando de vida, se transformando aos pouquinhos. Entendeu? Pelo poder da... Deus liberta. Né? Aquela frase que nós falamos, Jesus salva pessoas que nenhum de nós salvaria. A gente jogaria no primeiro lixão que aparecesse, mas Jesus salva pessoas que nenhum de nós salvaria. Ele chama a comunhão da mesa. Tem muito bonzão. Para terminar, amados, vamos lá. Vamos lá, queridos, em Mateus 22, de 1 a 14. Mateus 22. Em Lucas tem também, Marcos. Eu prefiro do Mateus, porque Mateus, acho que é o único que chama de bodas. É um casamento, é uma festa. Parábola das bodas. Né? O que é isso aqui, meus amados? Eu só trouxe aqui para referência. Existe uma festa, bodas, que um pai preparou para o seu filho. Bodas é casamento. Né? E aí ele tinha mandado o convite. O convite vai para quem? Para os conhecidos. Você não dá convite para quem passa na rua. Vai no meu casamento. Vai no casamento do meu filho. Não. Não é? Você dá o convite para os convidados, que você tem intimidade. Mas esses convidados, amados, eles não quiseram ir. Eles desprezaram. Aí ele mandou de novo, manda avisar para os convidados que já está tudo preparado. Não vai ter nem trabalho. Está tudo pronto. Glória a Deus, está tudo pronto para a gente já, hein? Já está tudo preparado. Glória a Deus. Já está tudo preparado. Mas eles não fizeram caso disso. Mataram uns, ultrajaram outros. Amados, palavra nós já sabemos, né? Que o Senhor, Ele manda chamar. A casa não vai ficar vazia, não. Somos Mefibosetes da vida, não vamos entrar aqui, né? Disso aí, nós vamos só aqui dizer que o rei mandou, né, o pai mandou sair pelos caminhos, convida todos, aí sim, os bonzões não querem ir, tem um povo que quer ir, tem os Mefibosetes da vida aí, que se eu chamar, ele vem comungar comigo, tem os Jeconias que foram um dia rebelde, que se eu o libertar, ele vai sentar à mesa comigo e vai ter comunhão. Hoje nós temos uma ceia, querido.
Está tudo preparado. Tudo preparado pelo Senhor Jesus. Mas não é hoje, exclusivamente. Deus quer ter comunhão com você. A ordem de Jesus é que todos os dias você tem acesso ao pão. A palavra de Deus que vem do alto. Todos os dias, você e Deus, a ordem de Deus é essa. Deus não quer que você vá para longe. Deus está colocando você no melhor lugar. Não estou falando do espaço físico. É na presença dele, comendo do maná celestial, de Jesus Cristo, que é o pão da vida, da palavra de Deus todos os dias. Porque eu já falei para você, os bonzões não querem. Os ricões se satisfazem com tudo que eles têm. Mas não sabem que no dia que perecer, como está lá em Eclesiastes, acabou. No dia da morte, cadê a fortuna? Acabou. Isso está no livro de Eclesiastes. Não sabe nem se os herdeiros vão fazer bom uso, ou se a família vai ficar mais desunida do que já era, por causa das posses. E Jesus chama os indignos, né? Aqueles que reconhecem, que se arrependem e que se chegam diante de Deus como Mefibosete chegou, né? Chamou a si mesmo de cão. Eu não sou digno. Não interessa, sou eu que estou chamando. Amém, amados? A palavra desta manhã, a mensagem pré-ceia, vamos dizer assim, você não esqueça. Nós temos outros exemplos na Bíblia, mas escolhemos o Mefibosete, que é neto de um inimigo, um arqui-inimigo de Davi, que era Saul. E ele nunca quis vingança, muito pelo contrário. Tem espaço. Eu jurei fazer bondade. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É assim que Jesus fala para as suas ovelhas, não é isso? Salmo 23. Bondade e misericórdia. Já preparou uma mesa, um banquete diante dos meus inimigos, e quem é inimigo da igreja é inimigo de Deus. Está tudo preparado, amados. Nós sabemos disso. Jesus já está tudo preparado. Ele não está dizendo, olha, eu não voltei ainda porque eu estou trabalhando aqui, me preparando. Não, ele é longânimo, diz Pedro, ele é longânimo para que todos venham a chegar à salvação, ao conhecimento do Senhor. Ele é longânimo, ele é tardio, ele demora tempos, décadas, séculos, milênios, mas vai chegar um dia, amados, que vai acontecer o quê? Do jeito que aconteceu com esse pessoal que foi convidado, né? E que teve até um ousado, que entrou com trajes diferentes lá, pensando que não existe jeitinho depois, hein, amados? Porque as vestes é igual a traje. Terno e gravata, homens. Mulheres, vestidos, tal. Se tiver alguém diferente, não foi meu convidado. Vestes de salvação. Chegou um camarada lá de qualquer jeito. Quando ele viu que não podia ter perdido o convite, Deus tentou dar lança fora nas trevas exteriores. Não tem jeito. É igual às 10 virgens. Abre-nos, Senhor. Não, amados, a porta já fechou. A porta já fechou. Batendo lá para abrir. A festa já começou. A porta já fechou. Nos tempos de Noé, nem precisou disso. O Senhor selou por fora, ainda ficou 7 dias, ninguém queria nem saber. E Jesus falou que quando ele voltasse ia ser parecido com os dias de Noé. Ninguém vai nem saber de Deus. Porque nem sabe Deus, evangelho, crente, isso é negócio de doido. Até que veio o dilúvio. Só quem estava na arca se salvou, 8 almas. Não é, amados? Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que não dispensemos nunca o convite do Senhor Jesus, que tira da prisão, que tira você do pior estado que você possa pensar que é, ou indigno que você seja, e transforma você em alguém que tem intimidade de sentar à mesa junto com o rei e conversar. Conversar. Eu falo literal, tá, irmãos? Conversar. Eu conheço uns crentes mais doidos do que a gente. Tem. Ele já puxou a cadeira de madrugada, eu e ele conversando, e começou a conversar com Jesus. Quantos já fizeram? Ele começou a conversar e questionou, mas Jesus, o Senhor prometeu isso, prometeu aquilo, prometeu aquilo. Quando ele foi para o culto, o Senhor falou com ele. Em resposta, o Senhor estava lá, meu amigo, sentado. Eu sei tudo que tu falou.
O Senhor está conosco, amado. Ele está presente, ele passeia, né? Como diz o pastor Carlos, ele passeia no meio das igrejas, ele passeia no meio das congregações, o candeeiro, né? Ele passeia no nosso meio. O Senhor passeia, o Senhor está vendo, o Senhor está vendo todas as coisas, está tudo preparado. Amém, amados? Essa hora eu convido um dos pastores, eu não sei se é o Cleiton, né? O pastor Cleiton vai ministrar a ceia. Maravilhoso Deus e bendito Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor absoluto das nossas vidas, cabeça da igreja, Senhor Jesus, nós te rendemos toda a glória, toda a honra, todo o louvor e também externamos a nossa gratidão a Ti, ó Deus, por esta salvação maravilhosa. Ó Deus, essa salvação que nos dá esperança no mundo corrompido, no mundo de guerras, no mundo de tantas lutas, de tantas brigas. Pai, podemos ter a Tua paz dentro de nós. Não dependemos, ó Deus querido, deste mundo, mas dependemos de Ti e louvamos o Teu nome porque o Teu Santo Espírito habita em nossos corações, é o nosso selo que comprova, que testifica da nossa redenção e, Pai, aguardamos a Tua volta. Aguardamos o Teu retorno, quando o Senhor virá buscar a sua igreja, para que todos nós possamos estar diante de Ti, por todo sempre na Tua santa presença. Agradecemos a Ti por esta palavra maravilhosa. Agradecemos a Ti, ó Deus, por essa porta aberta. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo ensino da Tua palavra neste lugar. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pelo pão que foi servido aqui nesta manhã para todos nós. Saímos deste lugar edificados, meu Pai querido, firmados em Ti, na rocha verdadeira que é Jesus. Ó Deus querido, pedimos agora a Tua bênção sobre cada irmão e irmã que está aqui e que neste momento vai retornar para suas casas, para os seus lares. Cobre-os, ó Deus, com a Tua santa proteção, guardando-os, ó Deus, nesse seu trajeto até o seu lar. Pai, que durante o decorrer deste dia possam meditar em tudo aquilo que foi ensinado nesta manhã, aqui neste lugar. E que durante a semana, o Senhor venha confirmar em nossos corações todo esse ensinamento. Ó Deus, obrigado, muito obrigado pelo Teu cuidado e pelo Teu zelo com a Tua igreja. Nós Te adoramos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Seu Santo Espírito, seja sobre todo o povo de Deus aqui reunido, desde agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.